Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a estar refletindo comigo em Esdras, capítulo de número 7, versículos de número 6 até o versículo de número 10, onde a palavra de Deus nos diz assim: Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Pois, no primeiro dia do primeiro mês, partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para a ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Refletiremos nesse dia a respeito do tema, uma jornada rumo ao recomeço. Bem, queridos, o texto de nossa reflexão fala a respeito do escriba Esdras. Mas o que é um escriba? Os escribas eram profissionais que tinham a função de escrever textos, registrar dados numéricos e arquivar informações, além de ler e interpretar as leis, e especificamente a lei de Deus. Pode-se afirmar também que, a respeito de Esdras, que este era da linhagem de Levi, ou seja, ele fazia parte da ascendência sacerdotal. Esdras encontra favor diante do rei Artaxerxes, rei da Pérsia. Era o ano 458 a.C. Devo ressaltar que quase 60 anos haviam decorrido desde a conclusão do templo em Jerusalém, após o exílio na Babilônia. O sacerdote e escriba Esdras, juntamente com aquela comitiva, seguem então para Jerusalém, dada a circunstância de que o remanescente judeu passava por dificuldades no território israelita. O Senhor Deus, então, usa o rei Artaxerxes e a sua equipe de governo para demonstrar generosidade, concedendo ofertas para que Esdras pudesse levar e oferecer ao Deus de Israel. Foi uma longa jornada entre a Babilônia e Jerusalém. E o texto nos informa que decorreram 5 meses, quando então essa comitiva chega a Jerusalém. Permita-me compartilhar que o primeiro grupo de judeus havia partido de Jerusalém no ano 537 a.C., sendo esta ocasião o momento em que Ciro, rei da Pérsia, é despertado pelo Senhor, pelo Deus de Israel, para edificar o templo em Jerusalém. Isso nós podemos observar, se eu e você atentarmos em ler o próprio livro de Esdras, o capítulo 1, nós perceberemos isso que eu acabei de mencionar. Então, queridos, falado isso, é interessante e é importante compreender que havia, então, uma necessidade em fazer essa exposição, a qual nós nos propomos a fazer até esse momento, para que nós fôssemos conscientizados de que toda pessoa ela é importante para Deus em sua obra, como também entender que mesmo que tenhamos nascido e crescido em meio ao cativeiro e à opressão, a exemplo de Esdras, é possível que o Senhor faça a sua obra, pois é Ele quem conduz a história. Queridos, e nesse caso, certamente o Senhor moveu o coração dos sacerdotes que foram levados
para aquele cativeiro, logo no início do cativeiro, para que esses estivessem levando para aquela terra de cativeiro, para a terra da Babilônia, as Sagradas Escrituras. E essas Escrituras, por providência divina, elas vão parar nas mãos de Esdras, e Esdras, ao estudá-las, ele aprendeu a dar a essas Escrituras o devido valor. Atualmente, usamos tantas desculpas para não ir à casa de Deus. Mas ao olhar para esse texto, imagino que naquele contexto de exílio, não havia na Babilônia um templo em que aquelas pessoas pudessem adorar a Deus. E sendo assim, percorrer 5 meses de jornada para aquela comitiva na qual, inclusive, estava Esdras, foi motivador, a ponto do texto nos informar qual era o propósito de Esdras. Observe o que esse texto sagrado nos diz, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Portanto, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, inicie hoje a jornada rumo ao recomeço. Ainda que você tenha passado pelo exílio e opressão que a vida impõe, o Senhor Jesus nos diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está contido em João 8, versículo de número 36. E ainda, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Além disso, o Senhor que abençoou Esdras naquela jornada, também afirma para nós no Evangelho de João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E que o Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a mim e a você nessa jornada rumo ao recomeço. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente.